Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Por favor, pegue a sua Bíblia, agora sim. Abra em 1 de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3. Eu quero ler com os irmãos e com as irmãs aqui nessa noite, a partir do versículo de número 11. 1 João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 11 até o final do capítulo, o versículo de número 24. João, ele escreveu 5 livros na Bíblia. João, ele escreveu o Evangelho de João. João também escreveu o livro de Apocalipse, o último livro na ordem da Bíblia, do Novo Testamento. E João, ele escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª de João. A 3ª de João foi o último livro a ser escrito da Bíblia. Às vezes a gente acha que é o livro de Apocalipse, Não, o livro de Apocalipse, por se tratar do livro das revelações, dos acontecimentos, dos finais, dos tempos, ele vem por último. Mas o livro mais novo, ou seja, o último a ser escrito da Bíblia, foi a 3ª carta de João. Nós vamos ler na primeira carta de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Em algumas versões, assassino, que é a mesma coisa. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Assim diz a palavra de Deus. Pode fechar a sua Bíblia. Você que está acessando no celular e não faz anotação no celular, pode também desligar o seu celular. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos
pela sua palavra que nós lemos, ó Pai. Te agradecemos porque ao ler nós compreendemos tantas coisas, ó Pai. Mas nós também entendemos que o Senhor tem algo em especial, algo a se revelar aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ter compreensão e entendimento dessa palavra, mas que principalmente, ó Pai, a prática desta verdade, a prática bíblica, seja uma realidade nas nossas vidas, um desejo intenso do nosso coração, ó Pai. Nós te amamos, Senhor, nós entendemos que o Senhor, ó Pai, sempre tem algo bom, agradável e perfeito nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. O tema dessa mensagem é a prática da comunhão. No final de semana passado eu ministrei a respeito da importância da comunhão e nesta noite eu quero compartilhar um pouco mais em relação a isso que Deus tem acrescentado na nossa vida, acrescentado a respeito de comunhão, né? Nós já ouvimos uma palavra aí tão abençoada na quinta-feira a respeito de sermos luz, de sermos sal, ou seja, de fazermos a diferença no mundo, de fazermos a diferença na vida dos nossos irmãos, e tudo isso envolve esse caminho e essa direção que Deus tem nos dado, a não somente compreender a comunhão, mas tornar a comunhão algo prático e algo intenso na nossa vida. Porque, como eu já disse, né, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz na vida daquele que torna a palavra prática. O que isso quer dizer? Aqui, aqueles que aplicam, têm o esforço de aplicar a palavra na sua vida. E eu digo esforço porque nem sempre é fácil, né? A palavra, ela nos confronta, né? A palavra de Deus, ela mexe com os nossos valores, muitas vezes ela vai de encontro com as nossas atitudes, bate de frente com o nosso caráter, com as nossas características, e nem sempre é fácil praticar a palavra. Às vezes saímos da igreja entendidos, compreendemos aquilo que Deus falou, mas mais do que isso, o nosso esforço é sair da igreja compreendendo, mas dizendo assim, eu vou praticar isso, né? Olha, isso mexeu comigo, é doído, é complicado, é difícil, eu reconheço que eu preciso lutar e melhorar nessa área e eu vou colocar em prática essa palavra. Quando você toma essa decisão, sabe o que acontece? Deus derrama sobre a sua vida daquilo que nós chamamos de unção, de poder. Sabe por quê? Porque você teve a consciência da palavra de Deus, você raciocinou, você pensou, a palavra entrou no seu coração, fez sentido, e aí quando você toma a decisão de eu vou praticar, Senhor, custe o que custar, eu sei que é difícil, eu não tenho feito dessa forma, mas eu sei como que eu tenho que fazer, e você toma essa decisão, sabe o que acontece? A unção de Deus é derramada sobre a nossa vida, ou seja, nós somos capacitados, sobre a nossa vida é derramado de um poder, né, de uma capacitação para que aquilo seja realizado em nossa vida. E o João, ele está falando aqui a respeito do amor. João está falando a respeito do amor. A palavra de Deus diz em Mateus 22, versículos de número 36 ao 40, é um resumo dos mandamentos, né? Ele está registrado, ame a Deus acima de todas as coisas, amém? Isso é sabido, Deus tem que estar acima de todas as coisas, e quando a palavra de Deus fala Deus acima de todas as coisas, é acima de todas as coisas, é acima dos nossos interesses, é acima das nossas vontades, né? É acima, né, até mesmo da nossa família, né? Deus, ele vem à frente da nossa família. Que, se você pensa, eu amo mais o meu filho, mais o meu esposo do que eu amo a Deus, eu até questiono se esse amor realmente é um amor verdadeiro que você sente pela sua esposa, pelo seu filho. Por quê? Né? Porque o amor ao Senhor, o amor a Deus, ele vem sempre em primeiro lugar, né? E em segundo lugar vem o quê? Vem o amor para com o próximo, né? A palavra de Deus diz, ame ao seu próximo, ao outro,
como você se ama, né? E isso é fácil de entender, mas não é fácil de colocar em prática. Porque a coisa mais natural é a gente dizer assim, eu amo aquela pessoa, eu amo todo mundo, né? Eu sou uma pessoa de paz, né? Eu sou uma pessoa transbordante de amor, né? Eu amo meu próximo. Isso é muito bom, mas colocar isso em prática não é fácil. Não é fácil colocar isso em prática dentro da nossa casa. Não é, esposas? Eu amo meu marido, mas de vez em quando. Eu amo a minha esposa, mas de vez em quando. Então não é coisa simples, é simples de entender, mas colocar em prática é muito complicado. E isso é uma ordenança, é um mandamento de Deus. Ame o seu próximo. Deus está dando o quê? Uma direção, uma ordem, mas Deus também dá uma medida. Olha que coisa interessante. Não é somente uma ordem, faça isso. Deus diz, faça isso, mas Ele dá uma base, Ele dá um parâmetro. Como que você vai amar ao próximo? Como você se ama, como você mesmo. Ou seja, eu vou procurar fazer para o outro aquilo que eu quero para a minha vida. Eu vou procurar acrescentar na vida de outra pessoa aquilo que eu quero que seja acrescentado na minha vida. E aí as coisas apertam um pouco, porque nós vivemos num mundo, né, egoísta. E se a gente não tomar cuidado, esse egoísmo, ele entra dentro do nosso coração e toma conta da nossa vida. Então, Deus nos dá uma direção, mas Deus também nos dá uma base. O quanto que você deve amar o seu irmão, como você ama a si mesmo. Né? O que você tiver de atitude para com o seu irmão, né, que essas atitudes sejam as mesmas que você deseja para a sua vida. E esse é o desafio do Evangelho. E eu creio que esse é um dos grandes desafios que nós temos ao longo deste ano, para que a comunhão e a unidade sejam uma realidade na vida da nossa igreja. Graças a Deus, a nossa igreja já é uma igreja de comunhão. Já é uma igreja de comunhão. Né? Aqui, olha, eu sei o nome praticamente de todo mundo aqui. Né? De todo mundo. Né? Nós temos uma profundidade, né? Com as ovelhas, nós sabemos, nós acompanhamos. Né? Então a nossa igreja já é uma igreja, né, de proximidade, já é uma igreja de relacionamento. Né? Então quando Deus nos chama para a comunhão, sabe o que Deus quer? Deus quer que nós sejamos transbordantes nessa área. Amém? Transbordantes nessa área. Ou seja, Deus, Ele quer fazer com que essa comunhão, né, ela seja praticada de uma forma intensa. E a base para a comunhão, eu arrisco em dizer que é o amor. O amor. Porque é muito difícil, gente, praticar a comunhão se a gente não compreende o amor ao próximo. Vocês concordam comigo? Então a comunhão, acho que o primeiro passo para que a gente entre nesse processo de comunhão intensa, transbordante, é compreender que nós devemos amar ao próximo. E aí você pode estar dizendo assim, lá vai o Eduardo de novo falar desse negócio de amor, né? Vai lá o pastor Vilela de novo, né? Falar a questão de amar o outro e tudo mais. Tal. Gente, isso não é uma invenção da nossa cabeça. Isso não é uma invenção da nossa cabeça. Né? Nós não nos reunimos e olhamos para a igreja e fizemos uma estatística. E aí nós elegemos o ano da comunhão. O mais votado no final de 2019 é que 2020 será o ano da comunhão. Não foi desse jeito. É algo que brota dentro do nosso coração. Né? Muito mais do que olhar uma necessidade da igreja. Porque se eu tivesse que escolher um tema para 2020 olhando para a nossa igreja, comunhão não seria. Sabe por quê? Porque eu entendo que a nossa igreja já é uma igreja de comunhão, mas eu entendo que Deus quer que nós sejamos transbordantes nesse sentido. Né? Então falar de amor não é algo que surgiu da nossa cabeça, amar ao próximo não é algo da nossa igreja. O texto que nós lemos logo no versículo de número 11, sabe o que diz esse texto? Diz assim, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. E que mensagem é essa? Que nos amemos uns aos outros. Ou seja, desde o princípio, Deus já colocou o Adão ali
e a Eva no jardim do Éden, ou no paraíso, como você preferir. Para quê? Para ter comunhão. A Bíblia nos diz que Deus descia naquele lugar na viração do dia, por volta das 6 horas da tarde, e ali ele andava, passeava no jardim, né, conversando com o homem, né, e nesse processo de comunhão. Então não é algo que surgiu agora, neste momento, ou surgiu por causa de uma necessidade. É algo que existe desde o princípio, né? E eu arrisco em dizer, e isso é que está dentro do meu coração, que a igreja, ela existe para a comunhão. A igreja existe para a comunhão. Meu irmão, você que tem uma dificuldade, né, de estar com o próximo, de se envolver, você que tem uma tendência a se isolar, tome muito cuidado, sabe? Porque talvez você não goste muito dos céus. Não quero te assustar, não. Mas você que tem essa tendência, eu vivo melhor sozinho, isso é um engano de Satanás no coração e na mente das pessoas. E temos que tomar cuidado, principalmente nas grandes capitais, né? Existe estatística que diz que as pessoas, onde a solidão ela mais existe e mais assola a vida das pessoas são nas grandes capitais. E se você tem esse pensamento, eu amo a igreja, eu venho nos cultos, eu ouço a palavra, mas esse negócio de estar junto com o irmão, isso não é comigo não, eu prefiro estar lá na minha casa, no Netflix, no Prime Video e assim vai. Toma cuidado, sabe por quê? Porque talvez você não goste tanto dos céus assim, porque os céus é um lugar de comunhão, e de comunhão perfeita, é um lugar de relacionamento para a eternidade. Então, se você tem alguma dificuldade com isso, meu irmão, é melhor você orar a Deus, falar: Deus, conserta a minha vida, porque o crente ele tem que ter o desejo de estar junto, de estar com aqueles, né, que professam a mesma fé, aqueles que têm Jesus dentro do coração. Isso é algo que tem que ser uma busca intensa na nossa vida. Nós não podemos perder essas oportunidades. Então esse negócio de comunhão, de amar ao próximo, não é coisa da nossa cabeça, né? O João já disse assim, não estou falando, o próprio João está dizendo assim, não estou falando nada novo. Isso é desde o princípio, Deus já pensou dessa forma. E quem ama, gente, atrai algumas coisas boas para a sua vida. Sabia que quem ama tem mais vida na sua vida? Sabia que quem ama tem mais comunhão com as pessoas? E quem tem comunhão com as pessoas tem mais vida na sua vida? Pensa um pouco e faça um raciocínio de como você tem conduzido a sua vida. As pessoas mais alegres, né? As pessoas, eu vou usar a expressão de bem com a vida, né? São pessoas geralmente, sabe, cercadas de outras pessoas. Dificilmente estão sozinhas. Por quê? Porque entende a importância, né, do quê? De estar em unidade e de se relacionar. Quem ama tem mais vida. E eu digo que aqueles que não amam são contrários à vida. Aqueles que não amam são contrários à vida. E isso é o que eu extraio deste texto, né? Nós precisamos lembrar, né, que aquele que tira a vida do irmão também não tem vida. E o que o João, ele nos orienta aqui, nos ensina, nos alerta, é a respeito de Caim. Caim matou, vamos de novo, Caim matou Abel. E sabe qual é o exemplo que João, ele usa o exemplo do Caim. Ele diz assim que aquele que aborrece, em algumas versões é a palavra odeia, aquele que odeia o seu irmão, sabe o que é? Homicida. Aquele que odeia, aborrece o seu irmão, sabe o que é? É assassino. É isso o que o João está dizendo resumidamente aqui. Ou seja, aquele que não ama o seu próximo, aquele que
que não procura esse tipo de relacionamento, aquele que odeia, aquele que cultiva pendências com o irmão, é homicida. Então a gente tem que refletir um pouco em relação às nossas atitudes. Ah, mas eu não odeio meu irmão. Talvez você não se expresse desse jeito. Eu odeio o meu irmão. Mas a gente usa os paralelos disso. Eu não vou muito com a cara daquela pessoa. Quem nunca usou essa expressão? Né? Ah, olha, aqui eu não bato muito bem com aquela pessoa. Quem já usou essa expressão aqui? Né? A gente não fala de forma, eu odeio, porque a palavra odiar, ela é muito forte. Não é muito forte a palavra odiar, né? Eu sempre costumo, no final do ano, né, eu sempre repito uma frase aí nas redes sociais, no final do ano, né? Uma frase de um livro que eu li há muito tempo atrás, eu coloco por brincadeira, né, a respeito do Papai Noel, né? Sempre odiei desde criança esses Papais Noéis fazendo ho, 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 né? Sei que o ódio é surto da insanidade, né? Mas quem está livre dele, né? Eu sempre repito de brincadeira mesmo essa frase, mas eu esqueci que a gente tem um discípulo lá no Matão que trabalha como Papai Noel. Gente, que furada, que furada. E aí eu coloquei, né, no meu Facebook, e logo ele colocou embaixo, mas pastor, eu sou Papai Noel do bem. E eu falo, é mesmo, você é o Papai Noel do bem. E se não bastasse isso, acho que foi você, Nadine, encontrou ele lá no shopping trabalhando com o Papai Noel, e gravou um vídeo. Ele gravou um vídeo. Gente, eu estou assustado com o Papai Noel agora. Qualquer Papai Noel que passa perto de mim, eu saio correndo, para ver que é o irmão que vai me pegar. Né? E ele mandou um vídeo, falou, pastor, eu estou aqui, eu sou Papai Noel do bem, fica tranquilo e tudo mais. Né? Mas é uma pessoa muito, muito, muito alegre. Né? Depois eu pedi desculpa para ele, falei, não, isso é uma brincadeira que eu coloco todo ano aí, não queria te ofender não, mas ele não se sentiu ofendido. Né? Mas fala a respeito do ódio. Né? O ódio é o surto da insanidade, gente. Para ficar mais fácil de entender, o ódio deixa as pessoas loucas. Você sabia disso? O ódio deixa as pessoas cegas. O ódio cega as pessoas. Então nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que a gente produz dentro do nosso coração. Porque tem gente que está com a sua vida cheia de ódio. Cheia de ódio. E o que João está dizendo assim, que aquele que odeia o seu irmão, sabe o que faz? Mata o seu irmão. E não somente mata o seu irmão, também mata a si mesmo. Porque quem tira a vida também não tem a vida, gente. Então, precisamos refletir a respeito das nossas atitudes. Porque às vezes a palavra ódio não é usada, mas nós usamos outras palavras. Nós vamos buscando os paralelos de tudo isso. E, na verdade, no fundo, o que nós estamos fazendo é exatamente aquilo que o João nos ensinou, nos alertou a não fazer. Né? O homem não morre quando deixa de viver. O homem morre quando deixa de amar. E essa é uma frase muito bonita, não é minha essa frase, eu li em algum lugar. Né? O homem, ele não morre quando deixa de viver. Nós não morremos quando a gente, nosso coração para de bater. Nós morremos quando nós deixamos de amar. E isso é muito mais do que poético. Isso é uma verdade, é uma realidade, meu irmão. Aqueles que deixam de amar, também deixam de viver. Olha para dentro da casa, de casais que estão com um problema no seu relacionamento. Homens que deixam de amar as suas esposas. Marido que deixa de amar a sua mulher. Quando nós deixamos de amar, sabe o que acontece? Acontece morte. Acontece a morte de um relacionamento, a morte de uma aliança. Quantas casas nós não entramos para fazer aconselhamento?
E quando nós chegamos na casa, ao invés de ver vida, diante de situações de ódio cultivado nos relacionamentos, nós enxergamos morte. Nós não morremos só quando nosso coração para de bater, não. Nós morremos quando nós deixamos de amar outras pessoas. Por isso eu sempre insisto e eu falo, amor é sentimento. E amor, como um sentimento, ele tem que ser cultivado. O amor tem que ser cultivado. Quando eu faço casamento e eu tenho que falar os votos para os noivos repetirem, eu sempre digo isso, você promete cultivar o amor, porque eu acho que o amor, ele é cultivado, como um sentimento, ele é cultivado. Ele é cultivado com respeito, ele é cultivado com o cuidado, ele é cultivado com o carinho. Quando nós nos esquecemos dessas coisas, sabe o que acontece? O amor, ele vai se apagando na vida. E quando nós deixamos de amar, sabe o que acontece? Nós estamos abrindo espaço para a morte. Morte desse sentimento que é extremamente fundamental para a vida de qualquer ser humano nessa terra. O quanto você tem olhado para dentro do seu coração e refletido a respeito dos seus sentimentos. Não os sentimentos, os internos, mas os sentimentos, aqueles que são externos, para com as pessoas de fora. Porque é uma hipocrisia, é uma falsidade tamanha, nós falarmos, né, que estamos em comunhão, se nós temos pendência de relacionamento com o irmão. Isso é falsidade. A Bíblia nos diz que a gente tem que resolver essa parada primeiro. Resolve isso primeiro. Então, o que eu estou alertando a igreja nessa noite é que nós estamos entrando num momento de comunhão. E o primeiro passo para esse momento de comunhão e de unidade plena é compreender que nós devemos amar o próximo. Amar o próximo é diferente de ter amizade com o próximo. Eu sempre explico isso e eu vou repetir novamente nessa noite. Existe diferença em amar o próximo e ter amizade com o próximo. O nosso culto de final de ano, nós tivemos ali em torno de 650 pessoas, mais ou menos. 650 pessoas. Se você falar assim, pastor, eu tenho amizade com essas 650 pessoas, não é verdade. Isso não é verdade. É mais fácil falar que não é verdade que falar que é mentira, né? A pessoa aceita mais uma não verdade que uma mentira. Né? Então não é assim que funciona. Né? Porque a amizade envolve outros parâmetros. Mas uma verdade, e essa que tem que ser a realidade nossa, eu amo aquelas 650 pessoas e isso é possível. Mas para que a gente entenda isso, temos que compreender qual é a diferença de amizade e de amor. E eu sempre uso o exemplo da pessoa que bate na nossa porta. A pessoa bate lá na sua porta, né, toca o interfone, toca a campainha da sua casa. E é uma pessoa que está andando na rua ali, ela está com sede. Ela quer beber um copo d'água. E ela fala assim, pastor Vilela, né, me dá um copo d'água aí, não sabe o nome dele, né? Fala, senhor, né, me dá tiozinho, não sabe que é estressado, né? Ele está tomando conta do meu exemplo aqui, né? Aí bate lá na casa do pastor Vilela, né? Toque, o pastor Vilela abre, né? E fala, dá um copo d'água. O pastor Vilela vai falar assim, não vou te dar um copo d'água, não te conheço. Você não é meu amigo, por que eu vou te dar um copo d'água? É assim que ele faz? Não. Como nós fazemos? A gente vai lá na geladeira, né? Pega aquele copo d'água, né? Geladinho e tal. E você vai lá na porta, na calçada, e dá para a pessoa e fala assim, ó, bebe. Não é assim, todo mundo faz isso. Você é cristão, você faz isso. Sabe por que você faz isso? Porque você ama o seu próximo. Isso é amar o seu próximo. A amizade é diferente disso, gente. Se eu tocar lá a campainha, o interfone do pastor Vilela, e eu bato lá, pastor está correndo aqui no bairro, né, fazendo exercício físico, e eu estou com uma sede danada, me dá um copo d'água. O que o pastor Vilela vai fazer? Vai falar assim, não, Du, né, entra aqui em casa, e se a gente tiver fé, até uma Coca-Cola a gente bebe, 0. Aí precisa de muita fé. Mas quem sabe não, né? E aí eu vou entrar,
né? Eu vou sentar ali na mesa, né? E eu vou tomar uma água, quem sabe não sai um cafezinho, né? Que geralmente sai, né? Por que o pastor Vilela faz isso comigo? Porque a gente é amigo. Isso é amizade. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo, a Bíblia não está dizendo que nós teremos amizade com todo mundo, porque isso é difícil. Amizade envolve o quê? Né? Envolve gosto comum. É normal e natural que aqueles que gostam de fotografia, certo, Fúvio? Né? Vai se envolver com pessoas que gostam de fotografia. É assim que funciona. Aqueles que gostam de libras, né? Vai se envolver, vai se reunir, o pessoal vai estar junto. Por quê? Porque tem coisas em comum, isso é amizade. E a amizade é diferente do amor que Deus exige de nós, o que a palavra nos orienta, não é ser amigo de todo mundo, embora nós tenhamos o objetivo de ser amigo do máximo de pessoas que nós conseguirmos ao longo da nossa vida. Mas a ordenância é ame as pessoas, ame o seu próximo, e para isso não existe limite. Nós devemos amar aquelas 650 pessoas que estavam no final, no culto de final do ano. Isso é possível? É possível. Ter amizade com todas é mais difícil. É mais difícil. Se você gosta de churrasco, você vai estar perto de pessoas que gostam de churrasco. Se gosta de futebol, perto de pessoas. Isso é amizade. Então nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Agora, o ódio, voltando aqui para essa palavra ódio, aborrecer o seu irmão, a Bíblia é muito clara, o texto é muito claro, é homicida, é assassino. Se você tem cultivado isso, tome cuidado, porque você pode estar matando vidas e também se matando. Quem ama tem verdade, quem ama tem vida, mas quem ama tem a verdade sobre a sua vida. Nós estamos acostumados com de entender o amor romântico, aqueles que nós assistimos nos filmes, comédia romântica, né? Então a gente romantiza essa questão do amor, né? O que nós lemos nos livros. Então essa questão de amor é algo muito romantizada. E quando nós não nos libertamos dessa visão, nós temos uma tendência de tornar o amor muito abstrato na nossa vida. O abstrato é o contrário do que é concreto, do que é real. E o amor, ele não é abstrato. Esse amor que João está nos ensinando, que é fundamental para a comunhão, não é algo abstrato, não é algo romântico, que fica na nossa mente, romantizado na nossa mente. É algo concreto, sabe por quê? Porque este amor, ele deriva de atitude e deriva de ação. Eu tenho sérias dúvidas daqueles que dizem que ama, mas não tem atitude nenhuma. Veja bem. Tem muitas pessoas que falam que ama, mas não tem atitude nenhuma. O amor, ele deriva, sabe do quê? Também das ações. O amor, ele é caracterizado pelas nossas atitudes. Então dizer que ama é bom, é ótimo, é excelente, mas esse amor vai ser uma realidade quando você colocar ele em prática, é a ação. Eu gostei muito, no ano passado, quando Giovana Giara colocou aqui, o atos de amor. Atos de amor. Eu achei aquilo demais. Sabe por quê? Porque nos ensinou a sairmos da fala, do amor romantizado tão somente, e nos ensinou a colocar o amor em prática, em atitude. E eu percebi, gente, como é difícil. Às vezes o homem pensa que é difícil falar, o homem tem dificuldade de falar, mas a prática ela é complicada demais. Provar o seu amor na prática, atestar o amor na prática, não é algo simples não. E eu vi tantos homens se esforçando, tá certo que o maior esforço foi o meu, Nenhum amém?
né? Eu fui fazer uma graça. Aí a Adra falou amém depois de meia hora. Amém. Eu acho que foi amém. Eu fui fazer uma graça, Carlinhos. Peguei o Pedro, a gente foi lá no Atacadão. Falei, Pedro, eu vou fazer uma graça aqui com a mamãe, né? E aí eu sei que ela gosta de peixe. Eu já contei essa história aqui, mas vou repetir de novo. Aqui a gente é discípulo. Discípulo Pastor Vilela. Quem já viu essa história? Levanta a mão. Não importa, vou contar de novo. Aí, eu peguei o Pedro, vamos fazer alguma coisa aqui, né? Eu estou aqui atrasado nos dias, né? Preciso fazer alguma coisa pesada, né? E eu sei que a Ada gosta de peixe. E aí foi eu e o Pedro comprar o peixe. Aí olhando o peixe, eu vi um peixão grandão, barato, China. Barato. Eu falei, beleza, Pedro, a graça está feita, Deus abençoou. Pegamos o peixe, jogamos no carrinho para casa, né? Aí falei, agora eu vou assar esse peixe. Aí peguei o peixe, tirei do plástico, quando eu fui ver o peixe era inteiro, com escama, com barbatana, com barrigada, estava tudo ali. E aí eu coloquei o peixe em cima da pia, né? O Pedro queria furar o olho do peixe. Fura o olho do peixe, fura. Eu falei, Pedro, está morto já, fica tranquilo. Né? E eu falei, Pedro, agora a gente vai ter que dar um jeito nesse negócio aqui, porque eu não posso chamar a Adra para ajudar a limpar o peixe, porque a graça é nossa aqui, não é minha, né? O ponto é meu. Né? E aí eu comecei a limpar, falei, não vai dar certo, Pedro. Falei, pega lá o telefone. Pedro, escreve aí no YouTube, como limpar corvina. Certinho, pá! Tava lá o peixeiro lá, falando, faz assim. Aí o Pedro segurava, né, o celular, e eu, pá, cortei a barbatana, arranquei a escama. Porque escama você não raspa, né? Você corta. Tá vendo? Você corta, eu tava raspando e tem escama no teto até hoje lá. Não, você corta, né? E você tira certinho a escama assim, e fui fazendo, e falei, Pedro, volta aqui, tal, daqui a pouco tava lá, assei o peixe, ponto garantido. Pra conta. O que é isso, gente? A Adra sabe que eu a amo. Mas o amor vem, sabe com o quê? Vem com a ação, vem com a atitude. Então, meu irmão, falar, até papagaio fala. Pode comprar um papagaio, bota lá na sua casa e ensina ele. Olha, toda vez que essa mulher passar aqui, você vai falar assim, olha lá, te amo. Ele vai falar, e ele vai repetir, não aprende, pastor Brás? Né? Diz que o papagaio aprende até 60, 70 palavras. Né? Vai aprender. Né? Tem gente que compra papagaio para ensinar a cantar hino de futebol e depois vende papagaio. Não faz isso não, vai ser preso, viu? Mas você coloca lá e fala assim, ó, toda vez que essa mulher passar aqui, você fala assim para ela, tá bonita, hein? Né? Ó, tá, pronto, tá, o papagaio fala também. Falar é importante, mas extremamente importante, se não mais importante do que falar, é você demonstrar isso, sabe do quê? Na atitude, não é só nos relacionamentos dentro da nossa casa, é no relacionamento com o próximo. Meu irmão, não vamos romantizar essa questão do amor, porque esse amor é algo prático na nossa vida. Você passa na rua, passa na frente da casa do irmão, aí você olha para o telhado do irmão, tem um buraco no telhado lá do irmão, é um buraco na telha, está chovendo nos móveis do irmão, está chovendo na cabeça do irmão, nos fios e tudo mais e tal. E aí você passa na frente da sua casa, da casa do irmão, aí você levanta a mão e fala assim, eu vou orar por essa telha. Senhor das telhas, né, dê a graça sobre a vida deste irmão, né, que Deus abençoe essa casa no nome de Jesus. E aí você vira as costas e você vai embora. Sabe o que é isso? Isso é romantizar a fé. Isso não é compreender o que Deus quer que a gente compreenda a respeito do que é o amor. Sabe, o que é amar o próximo é quando você vê e olha, o irmão está precisando de uma telha, né? Aí você chega lá na sua casa, né? Está lá a telha, tem uma telha lá que você reservou, né? Para fazer a cobertura da casinha do cachorro, mas você fala assim, não, o irmão é mais importante. O irmão é mais importante. O Totó, fica para depois esse negócio aí.
né? E você pega essa telha, você vai lá e fala, meu irmão, está aqui a telha, vamos trocar esse negócio aí, vamos arrumar esse negócio na sua casa. Sabe o que é? Isso é o amor concreto, não é um amor abstrato. É o que João está dizendo aqui. O João está dizendo, se o irmão tem a necessidade, né, tem ali uma falta, que você, por amá-lo, que você cubra essa falta. Eu tenho falado uma frase, repetido muito, né? O que é ter em comum? O que é comunhão? A comunhão é a consciência de que aquele que tem menos não tem falta. É a consciência daquele que tem mais que não tem sobra. Isso é a comunhão que a Bíblia nos ensina. Aquele que colhe pouco não tem falta. E aquele que colhe muito não tem sobra. Sabe por quê? Porque a comunhão completa isso. E esse é o nosso entendimento, gente. Se isso nos estiver gravado dentro do nosso coração, esse amor intenso para com o outro, de olharmos a necessidade do outro. Ah, não, pastor, mas meu cachorro, ele não pode ficar tomando chuva. Não pode. Às vezes tem irmão com a necessidade de um remédio dentro da igreja. E nós temos sobrando. O crente não pode ter nada sobrando. Eu quero que vocês compreendam isso. Não tem nada, sabe por quê? Se tiver um pacote de arroz a mais lá na sua despensa, saiba que isso não é sobra. Sabe por quê? Porque com certeza tem um irmão aqui que está precisando desse pacote de arroz. E isso é a comunhão da igreja. Quando dizia que tinham tudo em comum, era exatamente isso, né, que Lucas estava retratando. Aquele que tem uma falta, né, não é falta aquilo, sabe por quê? Porque aquele que tem a mais vai cobrir aquela necessidade. E se nós não entendermos isso, se nós não tivermos uma compreensão mais profunda a respeito do Evangelho para colocarmos em prática, nós vamos ficar na teoria. E o que Deus tem nos chamado não é para teoria, é para a prática. Então, quem ama tem essa verdade dentro de si, tem essa realidade trazida para as atitudes do seu dia a dia. Então, se preocupar com o próximo, como nós nos preocupamos com a gente mesmo. A gente mesmo. De olhar para a nossa casa, né, e ver, olha, peraí, isso aqui está sobrando. Isso aqui tá demais. Está demais. Uma vez eu fiz um telhado lá em casa, sobrou um monte de telha. Um monte de telha. Aí o Lu passou em casa, né? Falei, está sobrando? Eu falo, tem plano futuro, mas está sobrando. Ele colocou, levou embora. Né? Usou lá na casa dele. Sabe, gente, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque aquilo não é sobra. Né? Aquilo lá não é sobra. Porque está precisando em outro lugar, na casa do irmão, por que não? E isso traz, sabe o quê? Vida. Mas isso também traz a realidade da palavra sendo aplicada, né, diretamente nas nossas vidas. Então quem ama tem vida, quem ama tem verdade, mas quem ama também tem bênçãos sobre a sua vida. Sabia disso? É o que o texto nos diz, versículo número 21 e 24, fala a respeito de ter a consciência tranquila. Você tem a consciência tranquila? Você tem a consciência... Gente, eu não estou espiritualizando as coisas agora. Eu estou falando de humanidade, de ser gente, né, de ser pessoa, homem e mulher. Você tem a sua consciência tranquila. Final do ano passado, eu passei um dos momentos mais difíceis que eu tive na minha vida ministerial, que foi fazer o velório de um discípulo. E não foi qualquer discípulo não, uma pessoa muito próxima, muito perto, muito amada, apesar de um monte de coisa, um monte de situação, tive que fazer o velório. E naquele velório eu usei uma expressão. Eu disse assim, olha, eu tenho a minha consciência tranquila. Toda a família reunida, uma situação muito difícil, e eu disse, como pastor, eu tenho a minha consciência tranquila. Como amigo, eu tenho a minha consciência tranquila. Estou triste, muito entristecido com a situação,
não precisava ser desse jeito, mas eu digo para todo mundo aqui, eu estou com a minha consciência tranquila. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. A única coisa que eu não fiz era a coisa que eu não poderia fazer, que é decidir pela pessoa. Mas tudo eu fiz. Então eu estou triste assim como todo mundo, e eu dizia, mas eu tenho uma consciência muito, muito tranquila. Não queria que fosse dessa forma. Meu irmão, você tem consciência com os outros? Eu não estou falando de pecado, não. Não quero que você espiritualize as coisas neste momento, apesar que tudo é espiritual, mas você tem uma consciência tranquila, porque às vezes não é nem questão de pecado, às vezes você não pecou com o irmão, às vezes você não fez o suficiente. Vocês estão me compreendendo? Às vezes nós não fazemos o suficiente, às vezes nós não agredimos o irmão, às vezes nós não maltratamos, nada disso. Às vezes nós deixamos de fazer. Ou quando nós fazemos, nós não fazemos o suficiente. A Bíblia diz que a gente não pode dever nada para ninguém. A única coisa que a gente pode dever para o irmão, e sempre estaremos devendo, é o amor. Sempre o amor. Então, como está essa sua consciência? A consciência é aquilo que acontece na sua mente, no seu coração, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Como está a sua consciência? Sabe, tantas vezes, gente, eu fui incomodado pela consciência, pela minha consciência. O Espírito Santo, amém, mas a consciência humana, de pensar, será que eu fiz certo? Será que eu fiz o suficiente para aquela pessoa? E de concluir que não. De concluir que não. Quantas noites eu fiquei virando de um lado para o outro na cama, esperando o dia seguinte para resolver a situação. Né? O pastor Vilela até fala, cuidado, Du, olha, meu coração aqui, olha o exemplo, hein? Mas eu não consigo. Quando eu saio aqui da igreja e vem no meu coração alguma coisa, será que eu falei alguma coisa para o irmão não gostou? Né? Até mesmo na pregação, a gente nós pregamos aqui, depois a pregação fica remoendo dentro de nós também. Será que eu ofendi alguém? Será que aquele irmão, né, eu cumprimentei ele da forma correta? Será que eu dei a atenção, né, na forma que ele precisava? Porque às vezes não é nenhum pecado, às vezes não fazemos o suficiente, e quando nós amamos o próximo, a nossa preocupação é de fazer por completo, é de fazer integralmente, porque é assim que nós queremos na nossa vida. Não é dessa forma, né? Você ganha uma Ferrari, Ferrari, R$1 milhão, você ganhou a Ferrari. Amém. Agora surge amém para tudo quanto é lado. Né? O pastor Vilela lhe dá uma Ferrari. Né? Então chega lá, o pastor Vilela deu a Ferrari para o Edinho. Né? Aí tá lá o Edinho, a Ferrari tal, uma Ferrari legal. Aí vem o selfie, né? Selfie tal, pá. E bota o pastor Vilela lá e tal. Aí o Edinho sobe na Ferrari e vai dar partida, o carro não pega. Aí o Edinho vai olhar e a Ferrari veio sem o motor. Sem o motor, né? Eu apresento o pastor Vilela, que maldade, né? Aí 90%, 80% de uma Ferrari é o motor, 80%, e aí? E aí? Você vai ficar feliz? O Edinho vai falar assim, ó, eu ganhei uma Ferrari. O Edinho nem vai falar, ele vai ter vergonha, né? O Edinho vai ter dinheiro para colocar o motor, não vai ter o dinheiro. Mas aí o pastor Vilela, ele sai e ele sai todo contente, porque ele fala assim, olha, eu dei uma Ferrari para o Edinho. E isso é verdade? É uma verdade, mas não é completo. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós fazemos pelos nossos discípulos algo que no nosso entendimento, arrebentei,
eu arrasei. Mas quando nós vamos ver o resultado daquilo, não é bem aquilo. Ou seja, nós fomos incompletos. E isso é algo que bate na nossa consciência. Relacionamento dentro da família, nós fazemos, mas a gente não faz tudo. Não faz da forma correta. Faz pela metade. Gente, eu não gosto das coisas pela metade. Eu tenho 40 anos de idade, não me lembro de algo que eu comecei e não terminei. Minha esposa está aqui, me conhece há 20 e tantos anos. Não me lembro. Não gosto de deixar nada pela metade. Não gosto de deixar reforma de casa pela metade. Não gosto de deixar nada pela metade. Não gosto de deixar pendências nos relacionamentos pela metade. Não gosto disso. Porque o nosso chamado é um chamado para sermos íntegros. E a palavra íntegro vem de inteiro. Então, às vezes, nós pensamos que nós estamos arrasando. Dei o presente de uma Ferrari. Mas quando a gente vai olhar, aquilo não fez sentido nenhum na vida da pessoa. Pelo contrário, ao invés de dar algo bom, você deu um problema. Você acrescentou um problema. Estão me compreendendo? Então, o que o texto está falando é a respeito dessa consciência. Se a sua consciência ela está tranquila, meu irmão, vai existir um caminho fácil até o trono de Deus. Amém? Eu vou repetir para você captar a mensagem. Se sua consciência está tranquila, vai existir um caminho largo, um corredor largo para você chegar até o trono de Deus. E eu vou dizer o que eu quero dizer com isso. Quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, sem nenhum peso espiritual, nenhum peso de consciência, meu irmão, é tão fácil entrar na presença de Deus. É tão fácil entrar na presença de Deus. Quando você está tranquilizado em relação às suas atitudes, é tão simples chegar até o altar do Senhor. Por isso esse negócio de consciência, esse negócio de verdade, esse negócio do Espírito Santo nos alertando dos nossos erros, gente, é algo tão importante. Quando nós ouvimos a voz de Deus e consertamos aquilo que precisa ser consertado, e ouvir a voz de Deus envolve obediência. Ouvir a voz de Deus nem sempre é o que Deus está falando, é que você quer fazer a obediência. E quem tem essa consciência, esse coração limpo, chega no altar de Deus tranquilizado em todos os sentidos. A Bíblia nos fala a respeito de duas coisas importantes para o ser humano. E eu encerro com elas. Fala a respeito da fé e fala a respeito do amor. Amém? Então, eu sei que você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. Amém? Eu sei, nós somos uma igreja cheia de fé. Eu sei que você tem fé para orar pelos enfermos. Amém? Amém? Nesses dias meu sogro mandou uma mensagem, e pediu para que eu fosse orar por ele, Mandou uma mensagem para Ada, pede para o Du vir aqui em casa orar, Ele tem uma unção de cura. Eu fiquei todo pomposo, Fiquei todo assim, Eu fui lá orar, aí você vai com moral, Você já desce do carro com moral, Cheio de fé, e a gente ora, E eu sei que você tem essa fé. Você tem fé para trazer o dízimo e a oferta. Você tem fé para ouvir a palavra e colocar a palavra em prática. Inclusive, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe disso. Por isso você tem cultivado a fé na sua vida. Faz bem. Continue assim. Amplie o seu nível de fé. Porém, existe algo chamado amor. Ei, eu amo a vida de vocês, viu? Que Deus abençoe, dê sabedoria, discernimento, prospere em tudo a vida de vocês. Amém, igreja? Amém, glória a Deus, Dê um aplauso para o pessoal que fica na retaguarda lá. Não é fácil ficar ali não.
né? Eu já fui mesário, já fiquei na mesa muitas vezes, não é fácil, às vezes dá algumas coisas que a gente não sabe de onde é, e aí o pessoal fica desesperado, né? E qualquer coisa que acontece aqui, apaga ali, corta o microfone aqui, todo mundo olha para eles lá, né? Então não é fácil, né? Tem honrado, são voluntários na casa de Deus, fazem porque ama a Deus e ama o próximo. Glórias a Deus pela vida de vocês, né? Então eu estou falando aqui da fé. Nós entendemos a fé, praticamos a fé e desejamos ter fé, e isso é ótimo. Porém, existe o amor, e Paulo escreve em 1 Coríntios 13 a respeito do amor. E o que ele diz lá é que a fé sem o amor não tem valor. Inclusive, ele é mais taxativo, ele diz o maior de tudo isso é o amor. Então nós temos um desejo, uma preocupação muito grande, nós vemos na igreja, de sermos homens e mulheres de fé. Fazemos bem, que a gente continue dessa forma. Porém, o nosso desejo é de sermos pessoas cheios de amor. Cheios de amor. Sabe por quê? Porque você pode ter fé o máximo que for. Se você não tiver amor, a sua fé não vai ter valor. Não vai ter valor. É aquela pessoa, né, que chega e a pessoa está passando fome, está doente, você ora por ela, ela é curada, você fala assim, eu estou cheio de fé, mas e o amor para ajudar aquela pessoa que está passando necessidade? Então, a nossa compreensão, ela precisa ser completa, fé e amor. Do mesma forma que nós desejamos sermos pessoas cheias de fé, que a gente também deseja sermos pessoas cheias do amor. E eu encerro a ministração fazendo 3 perguntas para vocês. Você ama o seu próximo? Você ama ao seu próximo a ponto de se sacrificar por ele? Porque a primeira parte da pergunta é fácil de responder. Você ama o próximo? Eu amo. Mas você está disposto, né, a se sacrificar por ele? A investir na vida dessa pessoa como você investe na sua vida? A segunda pergunta, né, você está disposto em fazer com que este amor seja refletido em ações, em atitudes? A terceira pergunta, você está disposto a sempre sondar o seu coração, ou a sua consciência, como você preferir, e acertar as suas pendências, a fim de ter, né, um caminho amplo até o trono de Deus? Eu deixo essas perguntas para cada um de vocês aqui nessa noite, sabe, com a intenção de que a gente compreenda que o primeiro degrau para chegarmos nessa comunhão e nessa unidade que Deus tem, esse degrau se chama amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. Se você estiver disposto esse ano a estreitar, né, os relacionamentos, a se aproximar de pessoas, de conhecer mais, de se esforçar mais para isso, de resolver as suas pendências, de ser uma pessoa mais amorosa, mais acolhedora, uma pessoa que inclui ao invés de excluir. Eu creio que se cada um aqui tomar essa atitude, fizer o dever de casa, que não é fácil, gente, não é fácil. É um dever de casa, é um preço que nós temos para poder pagar, conviver com o próximo, com o diferente, que pensa diferente, que faz diferente, não é fácil. É algo realmente difícil. Né? Vai lá no nosso mutirão que você vai aprender, né, um pouco a conviver, né? Porque nós não fazemos as coisas como a gente quer. Né? E muitas vezes, né, o profissional, né, tem que se sujeitar a uma direção, né, do sacerdote, e pessoas têm aprendido e crescido muito diante disso. Você está disposto? Como você responde essas perguntas para você mesmo nessa noite? Eu quero lhe dar a oportunidade de fazer isso neste momento. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!